Olá, o assunto de hoje é manga redonda ou manga de camisa, também conhecida como manga posta. Existem duas formas de fazer a manga redonda na máquina de tricô. Ela chegando com diminuições até em cima e depois na costura é arredondada a pontinha para dentro. Assim, cabendo na cava do casaco, na cava da blusa, arredondada, ela fica perfeita. Então, eu posso fazer com essas duas abas costuradas por dentro. Ou já posso fazer ela redonda saindo da máquina. Então, existem duas formas de fazer, ou ela reta ou ela arredondada. As duas são iguais e para o mesmo tipo de cava. A blusa tem a cava redonda e cabe ou uma ou outra forma. Aqui eu vou fazer das duas para mostrar como é simples, como é fácil de fazer. Cheguei na altura da cava. Preciso fazer uma base, porque a blusa também já tem uma base em remalhado, de um lado e do outro. A blusa, digamos que eu tenha remalhado 12 agulhas, ou 10 agulhas, dependendo da espessura da lã. Na manga, eu não remalho essa mesma quantia, eu remalho menos, entre 8 ou 6 agulhas remalhadas, isso no caso de adulto. Então, eu remalho uma base para depois calcular quantos pontos eu vou diminuir para chegar arredondando ou retinha em cima. Vou remalhar de um lado e do outro 6 agulhas. A partir daqui, eu tenho uma quantia de pontos que precisará desaparecer em forma de diminuições. Aproveito e já zero o marcador de carreiras para contar carreiras até em cima. E vou contar a quantia de pontos que eu tenho aqui. Tenho 94 agulhas na máquina. Só que a manga redonda também tem uma quantia de pontos que eu preciso deixar em cima. Não de mais e nem de menos. Uma manga normal. Se for uma manga que precisa franzir em cima, fazer preguinhas, porque também é possível fazer pregas, dependendo do modelo da manga que se queira, uma manga feminina, no caso, com preguinhas em cima, é um modelo. Uma manga normal para casaco ou para blusa masculina é outro tipo. Ela não pode ter muitas agulhas em cima, muitos pontos, porque senão ficaria um defeito no ombro da pessoa. Mas, de um modo geral, eu tenho 94 pontos aqui, vou deixar em cima 24 pontos para sobrar. Então, bem no meio vão ser 24 pontos, que seria essa parte aqui. Primeiramente, vamos fazer essa manga que vai ser costurada a aba aqui para dentro, para ela arredondar. Então, ela vai ser uma manga com diminuições, chega em 24 pontos, eu remalho. 24 pontos, 94. Eu diminuo essa quantia que eu vou deixar em cima dessa quantia que eu tenho aqui na máquina. Ou seja, sobram 70 pontos para serem diminuídos. Esses 70 pontos eu vou diminuir ao longo da cava. Na manga, eu tenho menos carreiras do que na parte das costas. Suponhamos que eu tenha feito 100 carreiras nas costas. Da cava até o ombro, fiz 100 carreiras. Na manga, eu não posso fazer a mesma quantia de carreiras, eu preciso fazer um pouco menos. Suponhamos 80 ou 70, aproveitando já que eu tenho 70 pontos, vou fazer 70 carreiras na cava da manga, a partir dessa altura até em cima. Então, em 70 carreiras, eu vou diminuir 70 pontos.
Como eu faço essa conta? Bem simples. Posso fazer diminuições de 1, posso fazer diminuições de 2, posso fazer diminuições de 3. As diminuições com um ponto apenas, eu faço a cada 2 carreiras. Se eu diminuir 2 pontos de cada lado, eu faço a cada 4 carreiras, e o resultado vai ser o mesmo. Fiz a base, 4 carreiras. Diminuo 2 pontos, deixando uma margem para costura. Posso usar esse transportador pequeno 2 vezes, ou o transportador de 4, uma vez só, transportando todos os pontos ao mesmo tempo. Deixando duas agulhas para margem de costura e 2 sendo colocadas na agulha. A cada 4 carreiras, eu faço diminuições de 2 pontos, assim até chegar em 70 carreiras marcadas no contador. Eu tenho o comprimento da manga bem no centro, com 72 carreiras. Cheguei nesse modelo, remalho, e depois na costura é só deixar uma aba para dentro. Quando eu estiver grudando essa manga no corpo da blusa, a parte das 2 últimas diminuições eu preciso arredondar. Para esse tipo de manga arredondada, já saindo arredondada da máquina, eu também faço a diminuição em remalhados, de 6 pontos de um lado, 6 do outro, em comparação com os 10 ou 12 que foram feitas na parte do corpo. Sobraram pontos que precisam ser diminuídos. No finalzinho da parte redonda, eu vou diminuir mais rapidamente, em relação ao restante da manga. Umas 10 ou 12 carreiras antes do final, eu vou começar a diminuir mais rapidamente. Assim, eu tenho uma parte mais arredondada. Então, até chegar lá, eu vou diminuir a cada 4 carreiras. 2 pontos de um lado, 2 pontos do outro, deixando uma margem para costura. 0 marcador de carreiras para contar carreiras aqui também. Cheguei em 58, faltando 12 carreiras para o final dessa manga. Agora, eu vou começar a diminuir um ponto. Num lado e um ponto no outro. Faço uma carreira. Diminuo mais um ponto num lado
um ponto no outro. Faço uma carreira. A cada carreira, eu vou diminuindo um ponto. Cheguei em 70 carreiras, termino a manga. Aqui em cima sobraram 14 pontos. Poderia até fazer mais uma diminuição. Faço 2 carreiras para terminar, para ajudar na costura. E remalho. E aqui os 2 modelos de cava para manga redonda. Chegando reto em cima, tenho bastante pontos, preciso arredondar quando for costurar, deixando essa partezinha por dentro. Ela vai ficar por dentro da peça, formando um pouco de volume ali. De um lado e do outro. E saindo praticamente pronta da máquina, bem arredondada, deixando menos pontos, aqui foram 14, então ela tem menos pontos do que essa, eu não preciso arrebitar a ponta para dentro. Naturalmente, quando for costurar, ela vai ser arredondada e nenhuma partezinha vai ficar por dentro, ela vai ficar bem em cima no ombro. E 12 carreiras antes, ou 10 carreiras antes, dependendo do tamanho, do tipo de malha, eu começo a diminuir mais rapidamente. Assim, ela faz o arredondado. Essas 2 formas de cava são perfeitas para quando o ombro vai ser arredondado. Se eu quero pregas, eu tenho que deixar mais pontos em cima. Então, as diminuições não são tão rápidas quanto essas. Foram feitas diminuições de 2 pontos a cada 4 carreiras. Se eu fizesse diminuição de 1 ponto a cada 2 carreiras, no final eu teria diminuído a mesma quantia de pontos e a diminuição ficaria menos saliente. Se eu quisesse uma diminuição com 3 pontos sendo feitos de um lado e do outro, eu faria a cada 6 carreiras. Daí ela fica um pouquinho mais saliente, perceptível, e sempre deixando uma margem para costura, para que essa diminuição também forme um desenho na cava depois de costurada, ok? Nossas dicas, então, para hoje, de cava arredondada para manga, deixando reta para arredondar depois, ou já arredondando na própria máquina. Ok? Bom trabalho!